Oi, eu sou o Henrique. Tenho 22 anos, estudo letras em Curitiba e, naquela época, morava numa república perto da UFPR. Era começo de julho, e o recesso da faculdade tinha chegado feito um alívio. Meu amigo Léo, que morava com a mãe em São José dos Pinhais, me convidou para passar uns dias lá. Vai ser tranquilo, minha mãe cozinha bem e a casa é grande, ele disse. Eu topei sem pensar muito. Só não sabia que aquelas férias iam mexer comigo de um jeito que nenhuma aula de literatura jamais conseguiu. A primeira vez que vi a mãe do Léo, eu entendi o que era sentir alguma coisa antes mesmo de dar nome. Ela abriu a porta com um sorriso calmo, quase tímido, vestindo uma blusa de lã cinza clara e uma calça jeans simples. O cabelo preso de qualquer jeito e os olhos castanhos que não desviaram dos meus por um segundo. Você que é o Henrique? Bem-vindo, querido, ela disse, e o tom de voz dela parecia um lugar seguro. A casa era diferente das que eu estava acostumado. Limpa, mas não fria. Silenciosa, mas não vazia. Livros espalhados pela sala, uma luz amarela suave na copa, e um cheiro de bolo recém-feito que se misturava com o perfume discreto dela, algo entre lavanda e saudade. Durante o jantar, ela sentou de frente para mim. Léo, como sempre, falava demais, mas ela ouvia com uma atenção silenciosa. Quando ele foi pegar mais arroz na cozinha, ela me olhou por alguns segundos e perguntou: Você gosta de Clarice Lispector? Não era aquela pergunta automática sobre faculdade ou carreira. Era algo mais fundo, quase como se ela já soubesse a resposta. Eu disse que sim. E ela sorriu como quem acabava de confirmar uma teoria antiga. Conforme a noite passava, fui reparando nela sem querer. A maneira como arrumava os pratos, como deixava a toalha de mesa sempre reta, como os quadros da casa estavam todos ligeiramente inclinados para o mesmo lado. Tinha algo ali, uma disciplina que não vinha do orgulho, mas de alguém que já passou por muita coisa e aprendeu a colocar tudo em ordem para não desmoronar. Depois que o Léo foi pro quarto jogar videogame, fiquei na sala bebendo água, tentando não parecer deslocado. Ela apareceu na cozinha, acendeu só a luz da bancada e começou a guardar umas coisas na geladeira. Quando se virou, nossos olhos se encontraram por um segundo a mais do que o necessário. Não teve palavra, nem gesto, só aquele silêncio denso, onde tudo poderia acontecer, mas nada aconteceu. Ela sorriu de leve, um canto só da boca, e disse: Boa noite, Henrique. Dorme bem. Eu desejei o mesmo. E quando subi as escadas, percebi que aquele boa noite tinha ficado preso em mim, como se não quisesse terminar. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Só sabia que era diferente de tudo que já tinha sentido antes. Na manhã seguinte, acordei com um aroma que eu conhecia, mas que naquele contexto pareceu outro. Café fresco, pão na chapa e o som de talheres sendo arrumados com cuidado. Desci as escadas tentando não fazer barulho, mas ela já sabia que eu estava acordado. Bom dia, Henrique, disse sem me olhar, enquanto despejava café numa caneca azul. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela empurrou a xícara na minha direção. Preto, sem açúcar. Do jeito que eu tomava. Como você sabia? Perguntei, pegando a caneca com uma ponta de sorriso. Você olhou pro Bully ontem à noite como quem já é íntimo, respondeu, com naturalidade. Eu ri, mas por dentro havia algo mais. Aquela mulher observava. E isso me atravessava. Léo ainda dormia, então ficamos ali, sentados à mesa. A luz da manhã entrando pela janela dava à cozinha um ar de cena de filme. Ela falou sobre como costumava acordar cedo para dar aula, sobre como o silêncio agora era parte dos dias. Eu falei pouco, mas escutei tudo. Era fácil escutar ela. E o silêncio entre nós, diferente dos outros que eu conhecia, não incomodava. Era uma pausa confortável. Mais tarde, fomos ao Parque Barigui com Léo. Ele levou um frisbee, empolgado, como se ainda fosse adolescente. Eu tentei entrar na brincadeira, mas minha atenção era puxada para outro canto. Vanessa estava sentada na grama, de jeans e uma camiseta simples, os pés descalços e os olhos semicerrados por causa do sol. Quando o vento bagunçou o cabelo dela, vi algo que me pegou desprevenido.
Ela ajeitou os fios com um gesto leve, quase automático, e nesse instante parecia ter 30 anos de novo. Ou 20. Ou uma idade indefinida que só ela sabia carregar. Na volta, Léo foi pro quarto mexer no celular. A casa voltou ao estado silencioso habitual. Vanessa preparou o jantar, panquecas com recheio de carne e queijo. Eu ajudei a pôr a mesa. Tudo fluiu como se já fosse rotina. Durante o jantar, ela comentou sobre um livro do Drummond que tinha relido. Eu disse que gostava mais da poesia urbana dele do que da metafísica. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Você tem leitura de gente cansada, disse. Isso é bom? Perguntei. Depende do cansaço, ela respondeu, e riu. Quando fui pegar um prato que ela me estendia, nossos dedos se encostaram. Só um segundo. Mas aquele segundo foi suficiente para disparar algo. Um calor sutil, um susto interno, como se a pele tivesse memória do toque. Nenhum de nós comentou. Fingimos que nada aconteceu. Mas sabíamos. Naquela noite, no quarto de hóspedes, fiquei olhando pro teto escuro por muito tempo. Pensando em como algo tão simples, café, vento, uma mão que toca a outra, podia bagunçar tanto por dentro. Era como se ela tivesse acendido uma luz onde eu nem sabia que havia escuridão. Naquele sábado, Léo avisou logo cedo que ia passar o dia com uns amigos do colégio. Mal tomou café e já saiu com a mochila nas costas. Aproveita para descansar, ele disse para a mãe antes de sair. Ela apenas assentiu, com um sorriso manso. Eu estava no sofá, com um livro aberto no colo, mas sem conseguir avançar uma página. Vanessa surgiu na porta da sala, segurando uma caixa plástica. Henrique, você pode me ajudar a organizar o quartinho dos fundos? Tá uma bagunça e não tenho mais desculpa para adiar. Claro que eu fui. O quartinho era uma espécie de depósito improvisado ao lado da lavanderia. Tinha caixas com papéis, livros, enfeites de Natal, molduras antigas. Começamos tirando tudo pro corredor, e aos poucos ela foi abrindo algumas lembranças. Esse aqui foi meu primeiro boletim como professora concursada, disse, segurando uma pasta verde já amarelada pelo tempo. Em outra caixa, fotos de turmas antigas, bilhetes de alunos, provas corrigidas. Ela me mostrava com um brilho nos olhos que eu ainda não tinha visto desde que cheguei ali. Num envelope amassado, encontrou algumas fotos antigas, dela com Léo ainda pequeno, dela jovem, recém-formada. Numa das imagens, ela estava diante de um quadro negro, escrevendo algo com giz, o cabelo preso alto e um sorriso cheio de energia. Esse dia foi depois da minha primeira aula numa turma do ensino médio, contou. E eu pensei, sem dizer, que ela parecia outra pessoa. Ou talvez a mesma, mas antes da vida cansar. Enquanto ela falava, puxei uma caixa mais pesada do chão. Quando fui levantá-la, desequilibrei um pouco, e Vanessa se aproximou para ajudar. Ficamos lado a lado, tão próximos que nossos braços se encostaram. Um toque leve, mas que não foi afastado. Ficamos assim por uns segundos a mais. Nenhum de nós recuou. Você sente falta de dar aula? Perguntei, ainda com a caixa nas mãos. Ela respirou fundo antes de responder. Sinto falta de quando dava aula e ainda acreditava que aquilo mudava alguma coisa. Depois que a gente quebra, só sobra o barulho do cansaço. Ficamos em silêncio. Mas era aquele silêncio cheio de coisas, memórias, vontades, perguntas que não se fazem em voz alta. No fim da arrumação, sentamos na sala com copos de suco, ofegantes pela poeira e pelo esforço. Ela ligou uma playlist baixa de MPB no celular. Paulinho da Viola combina com sábado, disse. Eu só concordei com a cabeça. Sentados no mesmo sofá, os copos na mesa de centro, ouvimos de sinal fechado. O sol já começava a baixar e projetava uma luz dourada na parede. Nossos ombros quase se tocavam. E não era por falta de espaço. Vanessa segurava o copo com as duas mãos, como quem se protege do frio. A blusa de mangas arregaçadas deixava à mostra um pedaço do braço. Sem perceber, meus olhos pararam ali. Ela notou. Mas não desviou.
Só virou a cabeça na minha direção, e por um segundo, parecia que tudo estava prestes a acontecer. Mas não aconteceu. Ela se levantou devagar e recolheu os copos. Vou tomar um banho antes que a dor nas costas chegue, disse, num tom leve. Eu apenas sorri, sentindo uma pontada de frustração doce, silenciosa. Naquela noite, fui dormir com a sensação de que a casa tinha mudado de temperatura. Não era mais sobre o frio curitibano. Era sobre um calor interno, desses que a gente tenta disfarçar arrumando caixas e ouvindo música antiga. Naquela noite, o sono demorou a chegar. Fiquei virando de um lado para o outro, ouvindo os sons da casa, a geladeira ligando, um carro passando longe, um galho batendo na janela. Quando percebi que não ia dormir tão cedo, desci para pegar água. A casa estava escura, mas havia uma luz acesa na varanda dos fundos. Me aproximei devagar. Vanessa estava ali, sentada numa poltrona de vime, com um cobertor nos ombros e um livro no colo. A luz amarela do abajur deixava o ambiente com cara de sonho. Clarice Lispector, dava para ver pela capa. Ela levantou os olhos quando me viu. Insônia? Perguntou, com a voz baixa. Não sei se é insônia ou se é só a cabeça inquieta mesmo. Ela puxou outra cadeira com o pé. Sentei ao lado, meio sem jeito. Ela me ofereceu um pouco do vinho que tinha ao lado da poltrona. Aceitei. O silêncio entre nós era denso, mas não incômodo. Era como se houvesse um entendimento tácito, que qualquer palavra dita ali teria mais peso do que o normal. Você sempre lê Clarice quando tá assim? Perguntei, só para quebrar o gelo. Ela me lembra que sentir demais não é defeito. Só que nem todo mundo entende, respondeu, olhando pro céu. Ficamos alguns minutos sem dizer nada, só escutando o vento e o som distante de um cachorro. Depois, ela virou o rosto na minha direção e perguntou. Henrique, o que você vê em mim? Fui pego de surpresa. Não era uma pergunta qualquer. Não vinha com aquele tom vaidoso, mas com a vulnerabilidade de quem teme a resposta. Pensei um pouco antes de responder. E disse. Eu vejo alguém que não se esconde. Que sente, mesmo quando o mundo pede para fingir que não. Ela me encarou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era como se, finalmente, alguém tivesse entrado onde ninguém ousava entrar. Ela estendeu a mão e encostou levemente os dedos nos meus. Não segurou. Só deixou ali. O gesto era simples. Mas a temperatura mudou. Eu não mexi. Ela também não. Era como se qualquer movimento quebrasse o encanto daquela cena. Então ela se aproximou um pouco mais. E num gesto lento, como quem quer confirmar cada centímetro, encostou a testa na minha. Só isso. Nada mais. Mas naquele instante, o mundo parou de girar. A respiração dela roçava a minha. O silêncio virou um idioma. A vontade virou presença. E a presença, quase toque. Foi quando a geladeira ligou lá dentro, fazendo um barulho súbito que cortou o momento como uma navalha. Ela se afastou devagar. Baixou os olhos. Pegou o livro no colo e fechou, sem pressa. Boa noite, Henrique, disse, se levantando. Eu quis responder. Quis segurá-la ali. Mas fiquei parado, sentindo o calor onde a testa dela havia tocado a minha. Quando voltei para o quarto, o mundo parecia o mesmo. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. No dia seguinte, tudo parecia igual, mas era óbvio que não era. Vanessa desceu para o café antes de mim, como sempre, mas não usava mais o moletom velho de todos os dias. Tinha colocado um vestido leve, azul escuro, com um casaquinho por cima. O cabelo solto, um pouco desarrumado. Léo estava distraído no celular, então ela manteve a compostura habitual, mas eu notei o jeito como ela evitava me olhar direto. Sentei à mesa. Ela colocou o café à minha frente como sempre fazia, mas sem nenhum comentário. O silêncio dessa vez não era confortável. Era calculado. Depois que Léo saiu com o skate, dizendo que ia encontrar amigos na pista do bairro, ela ficou parada na cozinha, olhando pela janela. Sobre ontem, ela começou,
mas parou no meio da frase. Eu sei, eu disse, mesmo sem saber direito o que sabia. Ela virou o rosto para mim, com uma expressão entre culpa e desejo. É perigoso, Henrique. Concordei com a cabeça. E fiquei esperando que ela completasse com melhor parar por aqui, ou algo parecido. Mas ela apenas respirou fundo, ajeitou a alça do vestido e disse: Você me ajuda na feira? Fomos andando. A feira de sábado era perto, num trecho arborizado do bairro, com barraquinhas coloridas e cheiro de pastel no ar. Ali, entre sacolas de legumes e piadas de feirante, ela parecia mais leve. A conversa voltou a fluir. Compramos banana, couve, queijo Minas. Vanessa experimentava frutas e ria com comentários bobos. E eu fingia naturalidade, mas cada gesto dela me puxava para mais perto. Na volta, no carro, o rádio tocava uma música suave. Ela dirigia com uma mão só, e de vez em quando seus dedos se aproximavam da marcha, onde minha mão já estava. Não encostamos. Mas quase. De volta a casa, dividimos a cozinha. Ela lavava os vegetais enquanto eu picava tomate e cebola. Os movimentos eram coordenados, silenciosos, como se já fizéssemos isso há anos. Em dado momento, passei atrás dela para pegar um pano, e minha mão roçou de leve suas costas. Ela não se afastou. Nem comentou. Apenas continuou mexendo a salada. Durante o almoço, Léo falava sobre uma série nova que tinha começado a ver, alheio a tudo. Vanessa sorria, participava, mas seus olhos de vez em quando procuravam os meus, como se tentassem decifrar um código só nosso. À noite, quando Léo foi pro quarto jogar, ela ficou recolhendo a louça da mesa. Eu ofereci ajuda. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu com a cabeça. A cozinha já estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da coifa. O som da água na pia era o único ruído. Fui guardar os pratos no armário. Quando fechei a porta e virei, ela estava ali. Perto. Muito perto. Por um instante, ninguém se mexeu. Só o barulho da torneira pingando. E então, sem aviso, sem pressa, ela encostou os lábios nos meus. Foi um beijo longo. Silencioso. Contido. Como se tivesse sido prometido há muito tempo. As mãos dela não tocaram meu rosto, nem meu corpo, só o beijo. Mas ali havia tudo: dúvida, desejo, receio, entrega. Quando se afastou, ela fechou os olhos por um segundo e sussurrou: Isso não devia estar acontecendo. Mas está, respondi. Ela assentiu, baixando a cabeça. E naquele instante, entendi, entre o medo e o desejo, ela estava escolhendo a presença. E eu também. No dia seguinte, a casa parecia se mover num compasso novo. Não mais lenta, nem mais rápida, apenas diferente. Como se o ar estivesse mais denso. Como se o silêncio entre nós tivesse ganhado peso. Vanessa agia normalmente. Preparou o café da manhã, conversou com Léo sobre a previsão do tempo, perguntou se ele queria almoçar fora. Nada nela denunciava o que tinha acontecido na cozinha na noite anterior. Nada além de um detalhe: cada vez que nossos olhos se encontravam, ela desviava meio segundo depois do que seria natural. Eu, por dentro, era só caos. A lembrança do beijo vinha em ondas. O jeito como ela encostou os lábios dos meus, o silêncio absoluto da cozinha, o cheiro de sabonete que ficou no ar. Foi só um beijo, eu sei. Mas parecia que ali tinha passado um filme inteiro, com direito a prólogo, clímax e epílogo. Um beijo que carregava o peso de tudo que não foi dito antes e de tudo que não sabíamos como dizer depois. O dia correu normal. Léo jogou videogame, eu tentei estudar um pouco, e Vanessa ficou reorganizando os armários da sala. Era o tipo de sábado que passaria despercebido na vida de qualquer um. Mas entre mim e ela, cada pequeno gesto era um subtexto. Quando ela passou por mim com um pano na mão e disse com licença, a pele do meu braço arrepiou. Quando coloquei um copo na pia e nossas mãos se encostaram de novo, ela mordeu o lábio inferior, um gesto rápido, mas impossível de ignorar. À noite, Léo foi dormir mais cedo, exausto depois de passar a tarde inteira no computador.
Eu fiquei na sala, sem saber se deveria subir ou esperar algo que eu nem sabia se viria. Então ela apareceu, com um vinil na mão. Você já ouviu essa? Perguntou, mostrando a capa de cartola. Eu balancei a cabeça. Hoje é noite de aprendizado então. Ligou a vitrola. A agulha caiu no disco e, segundos depois, começou a tocar O Mundo é um Moinho. Ela estendeu a mão. Vem. Eu fui. Não sabia dançar samba-canção, nem nada parecido. Mas ela conduzia com leveza. Os pés descalços, o vestido solto, o cheiro doce da pele. O mundo, lá fora, parecia outro planeta. Só existia aquele quintal, aquela música, aquela mulher. Dançamos em silêncio. Ela com os olhos fechados por vezes. Eu tentando decorar cada detalhe. O calor das mãos, a curva dos ombros, o som do disco estalando ao fundo. No final da música, ela parou, mas não se afastou. Ficamos frente a frente, respiração cruzada, o rosto dela a centímetros do meu. E então, outro beijo. Mais demorado, mais urgente. Um beijo que não pedia permissão, mas também não pedia desculpa. Dessa vez, ela não fugiu. Nem eu. Ali, no quintal silencioso, foi como se o tempo tivesse finalmente dito agora pode. E a gente obedeceu. Depois da noite no quintal, algo dentro de mim se reorganizou. Como se, finalmente, eu soubesse onde queria estar. O problema é que esse lugar não existia no mundo real, existia apenas nos instantes roubados entre um prato lavado e um corredor escuro. No café da manhã de domingo, tudo parecia igual. Léo mastigava distraído um pedaço de pão com requeijão, comentando sobre uma série que maratonou. Vanessa escutava, respondia com naturalidade, mas seus olhos vinham até mim como se me chamassem num idioma secreto. Nos dias que se seguiram, desenvolvemos uma espécie de coreografia invisível. Beijos rápidos quando Léo saía para o mercado, mãos que se buscavam por debaixo da mesa, olhares longos durante o preparo do jantar. Era como viver um filme mudo dentro de uma casa habitada. Ela estava dividida. Dava para ver. Entre a culpa e o alívio. Entre o medo de ser descoberta e o alívio de, finalmente, se sentir viva. Às vezes, quando passávamos um pouco do limite, um beijo demorado demais na lavanderia, um abraço que quase foi mais, ela recuava. E eu recuava também. Mas, no dia seguinte, a gente voltava. Sempre voltava. Eu já não sabia mais onde terminava o desejo e começava a ternura. Porque tinha carinho demais. Vanessa me ouvia de verdade. Quando eu falava sobre as inseguranças da faculdade, sobre o medo de não saber quem eu seria aos 30, ela não dava conselhos prontos. Ela apenas ficava ali, presente. E isso bastava. Às vezes, ela falava do ex-marido, sempre de um jeito contido. Não havia raiva, mas uma espécie de cansaço antigo no olhar. A gente vai se apagando devagar, ela disse uma vez. E um dia percebe que ninguém mais acende a luz. Eu quis dizer que ela tinha voltado a acender. Mas fiquei quieto. Os dias passaram com essa delicadeza perigosa. A casa era o palco de um amor que ninguém podia ver. Vanessa parecia mais leve, mesmo tentando disfarçar. Colocava músicas no rádio, deixava o cabelo solto, ria mais com as bobagens do filho. E eu observava tudo, com um sentimento estranho entre plenitude e tristeza antecipada. Porque, no fundo, eu sabia, aquilo tinha prazo. Na penúltima noite antes do fim das férias, Léo saiu para dormir na casa de um primo. Volto só amanhã, avisou, jogando a mochila no ombro. Quando o portão bateu, a casa ficou num silêncio pesado. Um silêncio que não durou muito. Ela me chamou na sala, sentada no sofá com uma manta nos joelhos. Estava com uma camiseta larga e os pés descalços. A televisão estava ligada, mas sem som. Quando me aproximei, ela apenas estendeu a mão. Não houve pressa. Nos deitamos ali mesmo, no sofá estreito, ela com a cabeça encostada no meu peito, eu com os dedos nos cabelos dela. Falamos pouco. Trocamos beijos demorados, como se o tempo tivesse finalmente parado de correr.
E naquela noite, sem palavras, sem promessas, sem alarde, a gente se pertenceu. Foi tudo com calma. Como se já tivesse acontecido 1000 vezes, mas fosse a primeira. Havia entrega, mas também cuidado. Havia desejo, mas principalmente afeto. Pela manhã, ela me acordou com um beijo no ombro e uma xícara de café na mão. Vai chover hoje, disse, olhando pela janela. Mas eu só pensava em outra coisa, o tempo estava acabando. As férias acabaram como tudo que é bom e provisório, rápido demais. Num piscar de olhos, eu já estava fechando a mala no quarto de hóspedes, tentando não deixar cair pedaços de mim entre as roupas. Vanessa passou pela porta entreaberta e perguntou, num tom quase neutro, já deixou tudo pronto? Assenti com a cabeça. Ela ficou ali por um segundo a mais do que precisava, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Apenas ajeitou a manga da blusa e desceu as escadas. No café da manhã, tudo parecia normal. Léo falava sobre as matérias do novo semestre, sobre um professor chato que tinha reaparecido na grade. Eu ouvia com metade da atenção, enquanto tentava registrar os últimos gestos dela naquela cozinha, o modo como mexia o café, como colocava açúcar sem provar, como encostava o quadril na bancada sem perceber. Depois, fomos até o carro. O porta-malas bateu com um som seco. Vanessa apareceu na garagem com um pano de prato ainda na mão, como se tivesse saído da cozinha sem planejar. Léo entrou no banco do carona e colocou o fone no ouvido. Bora, disse. Eu olhei para ela. Ela não se aproximou. Só me encarou com aquele olhar de quem tem muito para dizer, mas escolhe o silêncio. Vai com calma, disse, baixinho. Foi só isso. Nenhum abraço, nenhum beijo, nenhuma promessa. Mas doeu mais do que qualquer despedida. No caminho, Léo falava sobre os planos pro ano. Eu sorria, respondia aqui e ali, mas por dentro só ouvia a voz dela. Vai com calma. Chegando em Curitiba, ele desceu primeiro e se despediu como sempre, um soquinho no ombro, um valeu por colar lá em casa. Eu fiquei no carro por mais alguns segundos antes de puxar a mala do banco de trás. A República me pareceu menor do que antes. Mais fria. Nos dias que se seguiram, tentei retomar a rotina. Aulas, ônibus, textos. Mas tudo carregava outra textura. Como se eu tivesse voltado para um lugar que já não era suficiente. Então, numa quarta-feira à noite, recebi a mensagem. Não guarde isso como culpa. Guarde como coragem. Demorei para responder. Escrevi, apaguei, reescrevi. Até que enviei. Você me viu antes de eu saber quem eu era. Isso não se esquece. Não houve resposta. Nem precisava. A história entre nós não teve fim. Teve presença. Teve verdade. E, talvez por isso, tenha sido tão marcante. Porque algumas histórias não nascem para durar. Nascem para transformar. E depois, seguem com a gente. Em silêncio.